No Brasil, o dia 28 de janeiro ficou marcado como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A data foi escolhida em homenagem aos auditores fiscais do trabalho, Erastótenes de Almeida, João Batista Soares Lage, Nelson José da Silva e o motorista Ailton Pereira de Oliveira, assassinados quando investigavam denúncias de trabalho escravo em Unai, Minas Gerais. Só em 2015, o Ministério Público Federal ajuizou 493 procedimentos extrajudiciais na tentativa de combater essa prática. Restrição de liberdade e de dignidade, trabalhos forçados com jornada exaustiva e situações degradantes. Parece coisa do passado, mas dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social mostram que em 2015, mais de 1.000 pessoas foram resgatadas de submissões como estas no país, para tentar mudar o cenário e garantir maior eficiência na punição do trabalho escravo e de outros crimes relacionados, como o aliciamento de trabalhadores e a frustração de direitos trabalhistas. O Ministério Público Federal intensificou os esforços nos últimos anos. Uma nota técnica divulgada pelo MPF mostra que o Pará é o estado em que a atuação do órgão foi mais necessária no ano passado. De janeiro a novembro, foram instaurados 705 inquéritos policiais, procedimentos extrajudiciais e ações penais na região. O estado de São Paulo aparece em segundo lugar, com 628 medidas implantadas. Segundo o Ministério Público Federal, as causas mais associadas ao trabalho escravo são pobreza, analfabetismo, endividamento e má distribuição de renda. Pecuária, carvoaria, áreas de desmatamento, confecção de roupas e construção civil são os setores que concentram o maior número de casos. É um crime que antes relacionado apenas a rincões, em fazendas no interior, hoje está muito relacionado com o poder econômico, com a geração de riqueza no nosso país. Fiscais do Ministério do Trabalho vão às áreas rurais, empresas e indústrias para assegurar que as leis de proteção ao empregado sejam cumpridas. Em 20 anos de atuação, quase 50.000 trabalhadores em condições análogas às de escravo foram resgatados. Condições absolutamente indignas para um ser humano estar. Sem água potável adequada, sem alimentação garantida e com a qualidade necessária, sem condições mínimas de alojamento, dormindo no chão, sem asseio garantido, sem banheiro. É um conjunto de irregularidades que, na sua totalidade, acabam coisificando o ser humano. No Brasil, o trabalho escravo é crime previsto no Código Penal, com pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Um texto com definição clara e completa e que atende a padrões internacionais. A legislação brasileira ela é muito boa. O que nos falta, e é isso o trabalho do Ministério Federal, é dar efetividade a essa norma. É fazer com que as pessoas que praticam esse crime sejam condenadas e tenham a sua pena executável. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, está aqui no estúdio a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Kátia Arruda. Boa tarde, ministra. Boa tarde. Bem-vinda ao Jornal da Justiça. Obrigada pela participação. Bom, qual é o panorama hoje do trabalho escravo no Brasil? Ainda há muitos registros? No último ano, nós tivemos 1.000 registros, um número menor do que os anteriores, mas que representa uma imensidão se considerarmos as condições de indignidade a que esses trabalhadores estão submetidos. O ideal é não ter nenhum, né? O ideal era não ter nenhum. A abolição da escravatura aconteceu já há muitos anos e é óbvio que a situação que nós falamos de trabalho análogo à condição de escravo não é idêntica à dos escravos de 1888, mas algumas dificuldades permanecem, né? Principalmente a não consideração dessas pessoas como seres humanos, dignos de direitos e deveres. É justamente isso que eu queria perguntar para a senhora. Qual é a diferença do trabalho escravo, que a gente conhecia da época da escravidão, para o trabalho análogo ao escravo hoje? No período colonial, quem era o escravo? Era aquela pessoa que era comprada por um dono de uma fazenda e ele pertencia àquela pessoa. Ele podia ser açoitado, ele podia ser acorrentado, ele poderia ser vendido. O trabalho escravo hoje, ele é configurado em outra relação. Existe sim o cerceio à liberdade, mas muitas vezes vinculado às dívidas que são contraídas. Uma pessoa contrata um trabalhador que vem já devendo para o proprietário da fazenda, digamos assim.
ele só pode comprar naquele local que o proprietário vende. Os preços, em geral, são mais excessivos do que em qualquer outro lugar. E, ao final das contas, aquela pessoa está trabalhando sem receber nenhum centavo. Ela está trabalhando para pagar algo que supostamente existiria como dívida. Também é muito comum reter a carteira de trabalho. Também, carteira de trabalho, documentos, e fora que existem algumas denúncias mesmo de restrição direta da liberdade. Trabalhadores que vão para locais de difícil acesso e que não conseguem sair dali porque existem os peões, os gatos, armados até, né, para impedir essa locomoção. Em que áreas? A senhora já falou aí que na área rural é muito comum, né, esse tipo de crime de trabalho escravo. Em que outras áreas isso também é visto no país? É interessante que a cada ano existe um foco que nós descobrimos desse tema. Por exemplo, o último ano falou muito de trabalho escravo em minas, em extração de minério, inclusive pedras preciosas. Veja que absurdo, né? Eles retiram as pedras preciosas e comem pedras comuns, né? Porque mal tem alimento, mal tem condições de vida digna. Mas o lado histórico do trabalho escravo no Brasil é muito vinculado às carvoarias, pecuária. E, recentemente, nós temos visto denúncias de trabalho escravo na zona urbana, principalmente trabalhadores estrangeiros, imigrantes, bolivianos, haitianos, que têm sido resgatados nas últimas operações do Ministério do Trabalho. Pois é, porque a gente imagina que só nas áreas mais isoladas do país isso ocorra, né? Onde não há tanto acesso, mas não. Essa é a grande surpresa, né? E talvez seja esse o ponto que nós precisamos romper com essa cultura de exploração, né? Romper com a cultura de que o ser humano, por ser pobre, pode ser explorado, pode ser mutilado, pode ser escravizado. E nós estamos vivendo em um país que, do ponto de vista teórico, abriga todos os direitos fundamentais. E muito bem dito na entrevista anterior, é importante perceber que há uma diferença entre teoria e prática. O que nós queremos é que o nosso país seja um país desenvolvido do ponto de vista prático, na concretude dos direitos fundamentais. E isso inclui não existência de trabalho análogo à condição de escravo. Bom, e aí entra a punição, né? Qual a punição para quem é pego escravizando pessoas dessa forma? Do ponto de vista penal, é reclusão de 2 a 8 anos. Essa pena pode ser dobrada quando envolve crianças e adolescentes, por exemplo, ou quando há reincidência. Do ponto de vista trabalhista, são as multas, que também podem ser dobradas se houver a reincidência. E também na Constituição Federal há a previsão de perda das terras, né? Ou das propriedades urbanas e rurais onde haja trabalho análogo à condição de escravo. Então, do ponto de vista teórico, nós até temos uma punição razoável. E está faltando agora a concretização disso, a fiscalização, que tem sido efetiva, mas precisa melhorar ainda mais para que essas pessoas, de fato, sejam exemplarmente punidas. Qual é o meio efetivo para se fazer uma denúncia? Bom, no Brasil existem várias formas. Você tem o Disque 100, que é ligado ao Ministério do Trabalho. Você pode procurar o Ministério Público local, no município, o Ministério Público Federal. São várias frentes em que é possível a recepção de denúncias de trabalho escravo. Sempre considerando que devem procurar instituições respeitadas, ou públicas, ou mesmo ONGs, mas que sejam respeitadas para que esse trabalhador não seja vítima de um outro tipo de violência. Ministra, só vou pedir um minutinho para a senhora. A gente volta nesse assunto no próximo bloco. Ainda tem muito a ser dito, inclusive sobre o trabalho infantil. Só um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Kátia Arruda, sobre o combate ao trabalho escravo. Ministra, agora vamos falar um pouco do trabalho infantil, que também muitas vezes se enquadra aí nesse trabalho escravo, é degradante, coloca crianças e menores em situações muito difíceis, né? Olha que interessante. Na verdade, o trabalho escravo e o trabalho infantil têm uma relação íntima. 90% dos trabalhadores que são resgatados do trabalho escravo foram trabalhadores infantis. Isso é importante avaliar porque quebra um mito. Qual o mito? De que se você trabalhar cedo, você vai conseguir se desenvolver na vida e vai vencer na vida. Pois é. O que as pesquisas mostram e a realidade mostra é o contrário. Se você começa a trabalhar muito cedo e isso leva a algumas consequências, como, por exemplo, o abandono ao estudo, né, o afastamento da cultura e do lazer, você tende a ser, no futuro, um trabalhador mais explorado, mais vítima de exploração. Claro, você não tem qualificação. Se você abandonou o estudo, você não conseguiu se qualificar. Então, o que é que vai ter para o mercado de trabalho, para aquele trabalhador? Só as piores formas de trabalho, inclusive as análogas à condição de escravo.
Então, os dados são bem significativos. 90% das pessoas resgatadas no trabalho escravo foram trabalhadores infantis. É assustador, até assustador. 90%, assustador. Muito grande o número. Ministra, e quais são, as autoridades têm registrado o trabalho, acidentes de trabalho envolvendo essas crianças, esses menores do trabalho infantil? Esse é um ponto importantíssimo. A criança que começa a trabalhar cedo, ela não tem a mesma constituição física do adulto, ela não tem a mesma capacidade de trabalho do adulto, por óbvio, ela é uma criança, ela não deveria estar naquele papel. Então, as pesquisas mostram que a criança tem de 2 a 3 vezes mais risco de acidente de trabalho do que o adulto. Então, nós temos relatos de crianças que ficaram cegas no sisal, por exemplo, que foram mutiladas no corte da cana-de-açúcar, que foram queimadas em carboarias. Então, são relatos gravíssimos. Além dessa criança não ter tido a perspectiva certa, que era o local da educação, da cultura e do lazer, elas se tornaram adultos mutilados. Portanto, com dificuldades de uma inserção no mercado de trabalho. E qual seria o caminho correto aí para um menor que pretende se inserir no mercado de trabalho, trabalhar e ajudar a família? O que prevê a lei? Pois vamos pensar aqui. Em primeiro lugar, a criança, ela não tem essa função de ajudar financeiramente a família. Quem teria que ter essa função era o pai, os pais, né? Pai e mãe, os adultos, enfim, responsáveis por essa criança. Então, a Constituição Federal é muito clara. Até 14 anos de idade, nenhum trabalho é permitido no Brasil. Agora, digamos que a criança tenha realmente a necessidade de trabalhar e não esteja vinculada ainda à educação. Então, a possibilidade é o contrato de aprendizagem. Né? Por quê? Porque ela continua vinculada à educação e ela vai ter a oportunidade, a partir de 14 anos, não antes disso, a partir de 14 anos, de desenvolver e ter uma qualificação digna dentro do que a lei permite. Porque o contrato de aprendizagem está previsto na Constituição Federal e está regulado na CLT. Então, essa seria a possibilidade. Antes disso, o lugar de criança é no lazer, é na educação, é na família e vivenciando aquele momento próprio que é imprescindível para o seu desenvolvimento pleno. E falta um pouco mais de conscientização por meio do empresariado para abarcar essa população de mais de 14 anos como menor aprendiz? Eu acho que existem algumas dificuldades, mas que podem ser superadas. Eu tenho percebido da parte de várias empresas uma visão social sobre o tema e o que nós esperamos é que essa visão social se desenvolva mais e eles percebam que com isso eles vão estar, sim, auxiliando esses adolescentes e vão estar auxiliando o desenvolvimento do Brasil. Porque terão uma mão de obra como adulto qualificada. Né? Não estarão tirando as crianças da escola para depois ter uma mão de obra sem a devida qualificação e isso vai refletir na melhoria do Brasil. Né? Então, falar em combate ao trabalho escravo, falar em combate ao trabalho infantil é falar na perspectiva de um país melhor, de um país de futuro, que é isso que a gente pretende ter. Tá ótimo, obrigada pela participação. Ministra, eu conversei com Kátia Arruda, que é ministra do Tribunal Superior do Trabalho, e conversou hoje com a gente a respeito do combate ao trabalho escravo e também ao trabalho infantil. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Nós que agradecemos.